Fala, nação, bora lá para mais um corte top do Mengão. Vamos às notícias do Mengão desta segunda-feira com um pacotão de reforços. Quem vai ser o próximo treinador do Flamengo? Será que é o Jorge Jesus? Os comentaristas analisaram, falaram tudo sobre o Mengão, sobre os reforços, contratações, o elenco, o treinador para 2023. Ah, mas o Flamengo tá renovando com o Dorival. Não tem nada certo não, hein? Os comentaristas analisaram, falaram tudo sobre essa situação. Se inscreva no canal, acione o sino, deixe o seu like, crédito de vídeo da ESPN Brasil, o link na descrição, comentário fixado. É importante você se inscrever, ajudar no crescimento aqui do canal, para continuar trazendo os cortes aqui bem top para você, fechou? Vamos lá ver esse corte aqui, porque tá top demais. Vamos colocar, vamos ver o que ele diz. Não, porque você não estava simpática desse jeito na outra chamada, perdão. Você não estava simpática desse jeito. Gente, o que esse menino comeu de café? O que tem nessa caneca? Eu tô preocupada. Também tem água, é isso que é o problema. É água mesmo? Tem certeza? Era melhor outra coisa. Olha aí, ó. Jogo do Flamengo, com a maior torcida do mundo, sou campeão quase sempre, estou muito feliz. Tenho um contrato de 2 anos com o Flamengo ainda, a gente está conversando para poder renovar. E o que eu quero mesmo é ficar muito tempo no Flamengo. Daqueles nossos amigos lá, hein? De quem? Aqueles ficaram aliviados, aqueles rubro-negros que a gente conhece. Há muitos? Há muito, nossa senhora. Então, mas sabe uma coisa que eu lembrei? O Romário uma vez disse que, o que faltou na sua carreira? Ele disse, jogar no Corinthians, jogar num time de São Paulo. Sim. E ele citou o Corinthians. Então, muitos jogadores têm esse tipo, como acontece com o Flamengo, eu quero jogar no Flamengo. Não só porque o Flamengo hoje é um dos times mais competitivos do Brasil. Você acha que o Vascaíno, o tricolor botafoguense, você acha isso aí bonito? Não, mas legal. Que legal. Mas é um fato, clubes de torcidas de massa mexem com o imaginário do jogador. Isso daí, Corinthians e Flamengo. O Zé jogou no Corinthians, sabe como é? É diferente, pro bem e pro mal. Se o cara vai mal, se o Gabigol um dia resolve trocar o Flamengo pelo Corinthians e não joga a bola que ele joga no Flamengo, vai ser massacrado. Agora, você tá falando que o Gabigol vai trocar, né? Pode trocar o Corinthians pelo Flamengo. Não, você tá vendo? Não Você tá vendo? Primeiro ele falou que a gente estava querendo fazer uma de boa. Eu tô falando. Eu acredito até que a tendência é o Gabigol. No lugar do Gabigol, eu encerraria a carreira no Flamengo. A casa é sua, não se intimida com o pessoal dessa mesa, que o pessoal é assim. Eles são... É território hostil, mas eu sei bem lidar com território hostil. Você tem idade de quem viu o Zé jogar, né? Aqui não é muito diferente. Não, é só na canela. Não, na redação também não. Uma vez eu vim com a camisa da Juventus aqui trabalhar, o Zé falou assim, próxima vez que você vir com a camisa assim, eu vou te dar um carrinho no meio da redação. Aí você foi afrontoso, tá? Provocando, né? Aí não tem jeito. Mas é mais forte do que eu. Mas eu acho que dificilmente o Gabigol trocaria o Flamengo por um clube brasileiro. Pra mim, se o Gabigol sair, é mais, talvez, fim de carreira, resolver uma MLS da vida... Ou, quem sabe, acho difícil hoje pintar um clube europeu que seja competitivo, mas para o Gabigol, o melhor cenário, pela idolatria e o tamanho que ele tem, é encerrar a carreira no Flamengo. Será que a declaração dele também tem a ver com a ciência que ele tem de que... não vou entrar aqui se deu certo ou não deu certo, acho que cada um tem um caminho e é genuíno que se vai à Europa, se volte da Europa. A gente já viu vários outros jogadores fazendo isso. Mas será que essa declaração dele de vou renovar, quero ficar, também não tem a ver com ele saber que o clube em que ele está é o que ele pode oferecer mais individualmente e conquistar mais coletivamente? Pode, claro que pode ser, Dani. Ele está em um lugar que, se der tudo errado, disputa título. Se der tudo certo, disputa título também. Isso daí tem para o jogador um peso muito grande. O Flamengo, em todas as competições aqui do Brasil, do continente, que o Flamengo participar, ele vai ser um postulante ao título. Então o Gabriel vai estar em evidência quase sempre quando estiver no Flamengo. O Gabriel já viveu no Flamengo a idolatria de fazer 2 gols, de marcar 2 gols em 2 minutos e ser campeão da América. E depois ter feito o gol que ele fez no outro título de Libertadores do Flamengo, já viveu talvez um ano mais difícil, de resultados ruins, de crítica. Então, acho que o que ele está vivendo no Flamengo... Não viveu ano ruim no Flamengo, não. Quem viveu ano ruim no Flamengo foi o torcedor que torce lá desde a década de 90. Esse viveu ano ruim no Flamengo. Não, o Gabriel não viveu, Gabriel. Não, o ano ruim do Gabriel no Flamengo é ficar em terceiro. É isso que eu quero dizer. Sim. É uma outra realidade. Então, ele está em um lugar que vai disputar título quase sempre. Está batendo na trave, sendo campeão, ganhando o jogo quase toda hora. Para ele é interessante. Isso é um destaque, não é? Ele é um símbolo do Flamengo hoje. Ele nunca será coadjuvante do Flamengo. Pela forma de ser do Gabigol, ele nunca vai ser coadjuvante. Não, pode ser que no fim da carreira
E aí, vamos imaginar o Gabigol ficando mais 10 anos no Flamengo. É mas possível. Isso que eu ia falar, ele não tem nem 30, né? Pois é, mas é possível o Gabigol encerrando ali a carreira 36, 37 anos e permanecendo todo esse tempo no Flamengo. Na reta final, possivelmente, já não vai ser um Gabigol tão influente no time como é hoje. Eu não arrisco nem reta final, Brilha. Eu não arrisco nem reta final. A partir do momento em que você atinge uma certa idolatria, as pessoas esperam de você o máximo. As pessoas não esperam de você erro. Elas esperam de você sempre a perfeição. Isso é uma coisa que os ídolos eles carregam ao longo da vida. O Gabriel lidar bem com isso. Mas é uma coisa. Uma coisa é quando está dando tudo certo. Sim, é diferente. Está correndo na descida, né? Outra coisa é quando você começa a ter dificuldades, porque o Flamengo tem um time fantástico. A gente não sabe no futuro o que vai acontecer, se o time vai permanecer dessa forma, porque é o futebol, como diria Uma coisa a gente Branco, sabe, o Gabriel vai ser cobrado da mesma forma, com um time bom, com um time ruim. Ele vai ser cobrado por ser o Gabigol. E às vezes, quando você não corresponde às expectativas, a cobrança é muito forte. Vale lembrar, não sei se você lembra do CT do Ninho do Urubu, quando foram cobrar? Sim. Bateram no carro dele, agrediram, mesmo ele sendo o Gabigol. Não teve aquela coisa de respeito, não, é o Gabigol, deixa ele entrar, fica tranquilo. Mas agora vamos fazer o exercício. Mais velho, se o Gabigol vai para outro time no Brasil, se o Gabigol resolve ir para o Corinthians, nesse exercício de novo você colocou ele no Corinthians, segunda vez já. Segunda vez você colocou ele no Corinthians, eu não estou falando nada. O próprio Gabigol citou, o Gabigol falou, eu combinaria com o Corinthians, então por isso estou colocando... Campanha, é isso? Não, jamais. A minha campanha é Gabigol encerrando a carreira no Flamengo. Mas vamos supor que ele decida, encher o saco aqui, torcedor, tá pegando no meu pé, vou mudar de time. Em qualquer outro clube, ele seria muito mais cobrado do que no Flamengo, porque no Flamengo ainda tem alguns torcedores que vão falar, opa, pro Gabigol eu passo pano porque ele já deu título pra gente. Eu acho que não. Em outro clube... Eu não acho que o torcedor passa pano pro Gabriel. Não passa, mas alguns ali sabem contemporizar. Eu acho que seria diferente, porque no Flamengo ele já está estabelecido, então existe de fato uma cobrança. Em outro clube existe a expectativa. Mas é diferente de cobrança. A expectativa é lógico. Chega o Gabigol, eu quero que ele vai fazer gol. Eu estou esperando que ele faça gol. Claro. Então é uma expectativa. Agora, no Flamengo, não. No Flamengo ele vai ter que resolver o jogo todo, ou seja, é cobrança. Não, em outro clube, tudo que ele fizer menos do que fez no Flamengo não vai ser suficiente. Porque por essa expectativa, os caras vão falar, opa, a gente quer o Gabigol decidindo Libertadores então, mas depende, por exemplo, no outro clube ele vai jogar com a Arrascaeta, com o Everton Ribeiro, com quem... O time que ele vai jogar. Exato. O Gabigol tem uma característica, ele é finalizador. Embora ele tenha trabalhado muito para o Pedro chegar onde chegou, né, eu acho que o Pedro poderia ter falado, obrigado, Gabigol, botou na seleção, né, porque você me ajudou bastante também, e acho que o Pedro sabe disso. Mas internamente eu acho que existem essas conversas, né? É um grupo muito unido. É um grupo legal, eu estou falando. Só um reconhecimento, né? Sim, porque acaba que o Gabriel fica fora e o Pedro vai, né? E existe esse lado do Gabigol de finalizador. Então ele depende muito dos outros. Por mais que ele tenha ajudado o Pedro e tenha se movimentado, ele depende muito ainda da criação dos outros caras. Então, por exemplo, você pega um Corinthians hoje, né? E coloca o Gabigol, ele vai depender de quem? Do Renato Augusto. Claro, quando o Renato Augusto não joga, vai ser difícil. Olha você colocando o Gabigol no Corinthians. Tô colocando. Olha aí. Não, tô colocando. Porque... Acho que o Zé gostou desse exercício. E aí o Gabriel vai ficar sozinho lá? Não sei, acho que o Gabriel volta para buscar essa bola. Eu tô colocando porque você está falando sobre expectativa e cobranças. Eu tô falando expectativa. A expectativa, quando ele chega, se ele chega no Corinthians, como você falou, o que acontece? O Renato Augusto tem que jogar. Porque se o Renato Augusto não jogar, a bola não vai chegar para ele finalizar. Sim. Informação sobre contratações, reforços e a situação do treinador. Ao vivo hoje, o Luiz Roberto, narrador da Globo, soltou que o Flamengo está interessado no Ângelo Preciado, equatoriano, que estreou ontem na Copa do Mundo, inclusive fez uma baita de uma partida. Ângelo Preciado, que era do Independente Del Valle, está atualmente no Genk da Bélgica. Esse é um jogador que o Flamengo monitora como lateral direito. O Flamengo também, segundo o jornal turco Fanatik, segundo esse portal, esse jornal, o Flamengo está preparando uma proposta para Jorge Jesus. Isso saiu lá na Turquia, tá? Não é aqui no Brasil. Aqui no Brasil quem reproduziu foi o Deco SRN, que o Flamengo está preparando uma proposta para Jorge Jesus. Mas está para renovar com Dorival? Não renovou ainda, não renovou. Tem negociações? Pode ser que sim, mas o Flamengo não é bobo, o Marcos Braz não é bobo, tem outras opções. Por conta disso, saiu em seguida
que lá na Turquia o Fenerbahçe também está correndo atrás, sabendo dessa questão que o Flamengo está atrás de uma possível contratação do Jorge Jesus, sabendo que o Dorival pode ir para a seleção brasileira e perder o treinador. O medo do Fenerbahçe é que o Flamengo consiga tirar o Jorge Jesus de lá. E o Fenerbahçe está querendo renovar o contrato agora com o Jorge Jesus. Essas duas informações saíram em portais, em jornais lá na Turquia. Beleza? O que você acha do Jorge Jesus no Flamengo? Coloca aí a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sino. A qualquer momento eu volto com notícias, cortes do Mengão, a imprensa falando sobre o Mengão.